see. I can probably see. Bom, foi no começo do ensino médio, logo no primeiro ano. Eu já era amigo do Dagoberto III. Bom, guardem ele na memória. Ele vai ter um papel muito importante nessa história. Eu já era amigo do Dagoberto III e a gente chegou assim na aula pra ver como é que seria, né? Primeiro dia de aula, os novatos chegando, e eu sentei um pouquinho mais na frente, assim, e olhei pra trás pra ver os novatos. E de repente eu vi aquele ser branco, mais alto do que eu na época, ruivo, com cara de poucos amigos, como se tivesse matado alguém antes de ir pra ali. E ele deu uma encarada, assim, com aquela cara de mal, e eu virei e falei assim, meu Deus do céu, vai ser mais um daqueles valentões que vão me encher o saco pro resto do ensino médio. Acho que minha impressão estava um pouco errada. Nesse mesmo dia, quando fomos pro intervalo, eu e o Dagoberto III estávamos passando pela fileira assim, e eu, como de costume, não sou uma pessoa nada normal, estava cantando em voz alta uma música na época que era bem famosinha. Então assim, saiu eu cantando lá, né? I can probably say, don't know what to do, I don't know what to do. Quando eu passo do lado da cadeira deste ser ruivo e ele olha pra mim. Bom, e a partir daí a gente já sabia que teria uma amizade longa por vir. Aí se formou naquele ano o trio Parada Dura, né? A gente começou a se enturmar bastante, a gente saía junto, nós três, eu, o Caju e o Dagoberto, e saímos nós três pelo intervalo para conversar, para se divertir, e isso foi praticamente o primeiro ano do ensino médio todo. No segundo ano do ensino médio as coisas começaram a mudar um pouco, a gente começou a se aproximar um pouco mais das mulheres da nossa vida. Eu já estava de olho na senhora Urso já fazia um tempo, e ele começou a dar um pouco mais de moral para as meninas da sala, normal. E o Dagoberto III também estava nas suas tentativas de conseguir uma namorada lá na sala também, coisa que não deu muito certo de início. Bom, o nosso trio tinha um projeto de banda até. Antes da gente começar assim, tipo assim, a se dispersar um pouco, tínhamos o nosso projeto de banda, né? Ia ser nós três. Eu e o meu irmão na guitarra e o Dagoberto III nos teclados. Até que essa dispersão aí por causa das mulheres começou a gerar problemas. Ocorreu um fato assim com o Dagoberto III, que ele recebeu um pouco mais de atenção da sala, ele começou a afastar do trio, só que por algum motivo ele queria levar Ele queria levar o Caju junto com ele, queria levar o meu irmão junto com ele, e por algum motivo ele queria se desvincular de mim. Então começou a ter um pouco de intriga, algumas mentiras foram espalhadas, outras verdades, intrigas foram criadas. E o trio começou a desmantelar. E eu senti como se eu tivesse ficado de lado. Mas é besteira da minha cabeça, eu deveria nem ter me importado com isso. Porque o meu irmão ele também não estava muito interessado assim, em fazer parte do trio. Ele só estava interessado assim, em curtir ali as amizades que ele estava fazendo, as meninas que ele estava conhecendo. Então ele começou a se aproximar mais dessas meninas. O Dagoberto III passou por um momento de vergonha alheia, coitado. E isso fez as coisas ficarem um pouquinho tensas. O meu irmão parou de falar comigo durante um tempo. E mais ou menos nessa mesma época, os meninos da sala, que eram poucos em relação às meninas, se uniram para formar um grupo, assim, só pra curtir mesmo, sair. Me chamaram de o bonde do bichão, né? Aí
por mais que estivéssemos sem conversar, eu, o Dagoberto III e o Caju, a gente participava desse mesmo grupo. Algumas vezes a gente saía junto, mas algumas vezes que os encontros eram na casa do Dagoberto III, eu ficava sabendo depois que o encontro já acontecia, já tinha acontecido. E eu não sabia no momento, mas o Dagoberto III falava pro Caju que na verdade ele realmente tinha me convidado e eu que não queria ir. Eu que dizia que não queria ir. Bom, mas isso daí é outra história. Foi o fim do ensino médio, o bonde do bichão ainda arranjou alguns encontros. Um desses encontros arranjados assim com o povo da nossa turma do ensino médio foi um dos motivos pelo meu irmão Caju ter se afastado um pouco do Dagoberto III, e a gente seguiu com a vida, né? Cada um com seus projetos de universidade e tal, cada um com um curso que queria fazer. E eu comecei a fazer um cursinho. Nessa época eu já estava namorando com a Ursinha, já fazia um tempo. E eu falei assim, vamos mandar as amizades falsas pra vala, né? Vamos conhecer gente nova. E foi quando um dia eu pensei no meu irmão. E uma coisa que acontecia sempre, assim, desde o ensino médio, a gente tinha o que eu chamava de transmimento de pensação. Transmissão de pensamento. Transmimento de pensação. A gente tinha essa questão do transmimento de pensação, que às vezes a gente olhava um pro outro e a gente sabia exatamente o que o outro estava pensando e a gente só falava. Assim, a gente falava o que a gente estava pensando e o outro cara estava pensando também. A gente não sabe explicar muito bem como é que funciona isso, mas foi num dia que pra falar a verdade, eu nem lembro quem ligou pra quem, pra você ter ideia. Mas um já tava planejando pra ligar pro outro. E quando a gente foi perceber, a gente tava fazendo cursinho no mesmo lugar. Só que ele numa sede que ficava em outro bairro e eu no outro, né? E a gente planejou um reencontro. E foi dali que a gente percebeu que a gente tinha uma afinidade, assim, mais firme, com uma irmandade, assim. A gente conhecia os pensamentos um do outro, a gente tinha mais ou menos os mesmos gostos, a gente se interessava mais ou menos pelas mesmas coisas, até mais ou menos pelo mesmo tipo de mulher. Então, foi aí que a gente percebeu que a gente deveria colar junto. Mesmo assim, nessa época a gente ainda não manteve um contato tão firme assim. A gente estabeleceu um contato bem firme mesmo no final, quando a gente conseguiu passar para as universidades respectivas. Foi quando renasceu o projeto da banda, quando a gente descobriu as qualidades de canto da Ursinha. Ela quer ir pra bateria, mas a gente tenta convencer ela pra ir pro vocal desde o início. Vamos ver como é que vira. A gente tenta convencer ela a ir pro vocal, ela quer ir pra bateria, mas vamos ver como é que fica. Ela vai acabar indo pro vocal. Bom, e foi num desses transmimentos de pensação que eu expliquei pra vocês que surgiu a ideia do Kuma Caju. Eu tava aqui em casa sentando, pensando em fazer um canal no YouTube. Tipo assim, treinar meu inglês, pra me divertir, pra registrar alguns momentos de alegria, pra fazer algumas pessoas sorrirem, dar um pouco de alegria para as pessoas. E foi aí que no mesmo dia eu cheguei lá pra almoçar junto com meu irmão lá, depois que ele saiu da faculdade. Eu saí da faculdade, a gente pegou pra almoçar junto e ele veio com a ideia, cara, eu tava com vontade de criar um canal no YouTube. E foi aí que a gente teve ideia, sabe? Ele já tinha me dado esse apelido desde o ensino médio, de Urso, e ele também já tinha esse apelido de Caju desde o ensino médio, então a gente só virou e falou assim, Urso Caju. Não, Urso Caju não dá muito certo, não é tão foneticamente bacana. Cajurso. Não, Cajurso fica parecendo uma palavra muito feia. Cajurso, tipo, Cajurso. Daí a gente, sei lá, Bear Cachil. Não, também fica legal. Cachil Bear. Cachil Bear também fica uma palavra meio estranha. Foi aí que a gente pensou no Kuma Caju. Eu, pelas minhas influências asiáticas, que eu gosto muito de coisas vindas do Japão, pensei, Kuma Caju. Caju Kuma também fica estranho, porque Caju Kuma parece sei lá, um trem diferente. Mas Kuma Caju fica uma coisa bacana. Tipo assim, fica foneticamente legal. Foi aí que a gente teve a ideia de criar o canal Kuma Caju. E hoje estamos aqui. Agradecemos aí a atenção de vocês e esperem por mais vídeos.